Lula estica a corda e Lira anuncia obstrução na Câmara. A turma se juntou, falou, não, amanhã a gente vai travar tudo, etc, tudo mais. Obviamente, tem essa movimentação. As frentes parlamentares como um todo, né, assinaram lá um documento, também o Partido Novo, o próprio PL, né, o Partido Liberal. Só que o Estadão começa a trazer umas informações extras, falando o seguinte, o Arthur Lira anunciou nesta quarta, no grupo de mensagem dos líderes partidários, obstrução na casa. A informação lacônica foi enviada às 10 da manhã, após um dos integrantes perguntar sobre a reunião do Colégio de Líderes, que decide as pautas que irão a plenário. E pela segunda semana consecutiva, o encontro não será realizado. Com isso, também não há projetos pautados para a votação. Integrantes da base aliada do governo Lula entendem que se trata de um boicote de Lira, que está em mais um embate com Lula. E qual o embate? Em relação ao quê? Caixa Econômica Federal. Cargos. Lira, diz interlocutores do PP, ficou irritado com a declaração mais recente do Lula, que esticou a corda em relação ao prazo para nomeações e disse não está disposto a mexer em nada agora. Vocês vão ver qual foi a delação do Lula, a gente já vai mostrar. Quando adotou essa postura na reforma ministerial, de querer peitar o Lira, Lula saiu perdendo e teve de ceder mais do que queria. O preço subiu e a fatura ficou muito maior do que se o Lula, desde o princípio, tivesse entregado o que o Centrão pediu. A leitura política, da oposição ao grupo aliado ao Planalto, foi de que o petista perdeu o timing da negociação. Agora consideram cedo para apontar um desfecho, mas por enquanto, nada de votações na Câmara. Mas ontem teve votação. Mas vejam só. O que incomodou o Lira foi essa fala aqui do Lula, foi no dia 25, né? Então, 3 dias atrás. Ele, todo pimpão, falando aí com a imprensa, ali ó, Lula sobre relação com o Centrão. Não estou disposto a mexer com nada. E qual seria essa mexida? Cargos, indicações, sabe, fazer mudanças, tirar lá a mulher que tá na caixa, colocar a turma do PP, e não é só o PP, são outros partidos, porque o Lira meio que já tinha feito uma promessa, que ia ter espaço pro União Brasil, ia ter espaço pro PSD, ia ter espaço pro Republicanos, e aí o Lula tá se achando o miseravão, tanto que o Metrópolis falou, o presidente Lula respondeu sobre possíveis mudanças na presidência da Caixa Econômica Federal, que tem cargo na mira do Centrão. Aí, no dia de ontem, tiveram mais algumas notícias, depois daquela do Estadão, já às 4 horas da tarde, né, ali, o bastidor publica, a revolta vai além. O combinado era que nessa semana, Lula iria anunciar as mudanças no Banco Estatal, ou seja, na Caixa. Mas como mostrou o bastidor, o presidente mandou um recado público a Lira, dizendo que só ele pode mexer nos cargos do governo federal. O que não é de bom tom, né? Vai passar um recado, ainda passar um recado via imprensa, eu acho que pega mal. O presidente da Câmara já havia anunciado a líderes do Centrão que Lula havia determinado que as vice-presidências da Caixa não ficariam somente com o PP, mas também com outros partidos. Nomes para os postos já começaram a circular entre o Congresso e o Palácio do Planalto. A turma já estava fatiando o bolo. Fatiando o bolo e o Lula não quis. Ele falou, não vai fazer isso aí não? Então a gente vai causar confusão. O PSD, que já externou insatisfação com o espaço destinado à bancada do partido na Câmara no governo, voltou a cobrar por espaços na Funasa. E aí que a nota diz, ó, a vingança do Centrão foi pegar carona na obstrução das bancadas evangélica, ruralista, devido às votações do judiciário, e aí vamos pegar carona, vamos dificultar, vamos aproveitar esse sentimento dos conservadores, da bancada ruralista, a turma que tá chateada com várias pautas, não é só o marco temporal, tem o meu corpo, minhas regras, tem aquela coisa, né, que se virou toda a cabeça. Não, vamos botar aqui o bonde, porque quando você obstrui, além da questão não avançar e você forçar o Pacheco e o Lira a colocar as pautas de interesse para poder votar, se não for, não vota. Além disso, você faz uma pressão com o governo, que o governo tá com algumas coisas aí urgentes. Tem a questão do desenrola, que tá em termos de MP, o Haddad quer botar pra andar, tem a reforma tributária, e tem outras agendas aí que são cruciais pro governo tentar diminuir o rombo do ano que vem, porque zerar o déficit, pode esquecer, não vai acontecer. No final do dia, o governo até resolveu dar uma cedida para ver se amolecia o coração do Lira, e aí a obstrução desapareceu. Olha, o governo propõe MP que abre crédito para ruralistas e bancada suspende a obstrução. A bancada que prometeu obstruir tudo. Tá, beleza. Já tinha aprovado, né, o marco temporal no Senado. Mas acho que a obstrução deveria durar mais um pouquinho, porque o próprio Pedro Lupion, presidente da FPA, ele fez um discurso duro, um discurso forte, falando que não é só pelo marco temporal, é pelas prerrogativas do poder legislativo de legislar. Então, espero que os ruralistas estejam falando sério, estejam realmente preocupados com o país, preocupados com o que está acontecendo a nível de Congresso, e não seja só um oba-oba para conseguir os seus interesses e depois o Brasil que se exploda, né? Mas tá ali. A oferta para desbloquear a obstrução veio do José Guimarães, do PT. Vamos botar aqui o MP, crédito, Como a oferta beneficiava diretamente a principal bancada que liderava a obstrução, a ruralista, o pedido foi aceito e a manobra foi suspensa. Na sequência, a Câmara começou a apreciar a MP. E aí, a Haddad também já está se movimentando, que está preocupado, que eu tô falando com vocês. Tem a questão da reforma tributária crucial para o governo e tá ali, ó. Além da Câmara, o Senado também preocupa a articulação política do governo. Na casa estão duas das prioridades de Lula para os próximos dias: tributária e o desenrola. O monitoramento do governo percebeu que, a exemplo de deputados, alguns senadores começaram a demonstrar insatisfações, querem espaço. E tem duas coisas que estão acontecendo tanto na Câmara. É a mesma coisa, só que em duas frentes diferentes, que são as disputas pela sucessão das casas. Eu sei que estamos ainda em 2023, eu sei que a reeleição, tanto do Lira quanto do Pacheco, foi em janeiro, né? 1º de fevereiro, mas foi ali durante o mês de janeiro, né? Enfim, o ano nem terminou e já está se falando em 2025. Renan Calheiros tá correndo por fora. Renan Calheiros vem fazendo pressão no governo com uma possível CPI da Braskem, porque ele já tem as assinaturas. Outro que tá correndo por fora e quer assumir a presença do Senado é o Alcolumbre, que tá cobrando mais espaço, tá achando pouco que ele já tem, e a Alcolumbre tá sentado na CCJ. Assim, se de um lado o governo não quer uma CPI na Braskem, que pode mirar na Petrobras e ser um desgaste pro Lula,
O Alcolumbre tá na CCJ, que é onde passa as sabatinas. Então, o Lula tá com dois problemas. Ele vai apoiar quem? Vai colocar um pé em cada canoa? Eu acho que não vai. Então tá preocupado com isso. Na Câmara, tá confusão. Marcos Pereira tá sentado no colo do Lula, crente abafando, que vai ter o apoio dos petistas do governo, vai ser o próximo presidente da casa. Do outro lado, tá a turma do Lira. Tentar emplacar o Elmano Nascimento ou alguém do próprio PP. É confusão. E aí vai pra onde? Não sei. O que eu sei é que você abre os jornais, lê as notícias, e ninguém tá preocupado com o Brasil. Ninguém não. Tem alguns deputados, mas são minoritários. São os deputados que realmente estavam preocupados com a questão do marco temporal. São os deputados que ainda estão preocupados com outras pautas, que eu acho que não são do interesse do cidadão brasileiro. Eu corro minhas regras, discriminação de coisa ruim, e várias tantas outras que podem ser jogadas nos próximos dias. Mas vamos continuar. Teve a votação, votou, 43-21, ou 43-23, mas foi isso daí, quase não passava, né? Se me engano, o PL precisava de maioria simples, mas pelo menos conseguiu mais de 41 votos, né? Pra ter certeza. Por 2 votos a mais. Tive alguns senadores que eu acho que votariam a favor, mas não estavam presentes. Então, talvez exista quórum no Senado. Se uma PL não for suficiente, precisa de uma PEC. Passa do mesmo jeito, mas ainda assim, mais que o dobro de votos, né? Que é quem não queria aprovar. E achei interessante aqui uma postagem do Aldo Rebelo, que ele fala assim, ó. O judiciário arrastou o governo para o pântano e para a derrota no marco temporal. O que se viu foi o PT isolado, diante de um Congresso que descobriu, antes tarde do que nunca, que o congressista presta juramento à Constituição e não o judiciário. Eu achei interessante quando ele fala, arrastou o governo para o pântano. Isso não é a primeira vez. O governo saiu desgastado, pelo menos, perante a opinião pública. E se você olha para o consórcio ele está dividido, a Globo é 100% essa agenda, né? A agenda verde, a Globo é 100%. Mas você vê que, por exemplo, o Estadão acha que essa questão do marco temporal, cara, tinha que manter do jeito que estava. Tinha que manter como estava na Constituição. O judiciário está passando do ponto. E assim como teve aquela decisão lá da Lava Jato, essa última, lembra lá que o ministro deu, ó, esquece aí os acordos. E foi aquela baita confusão, e foram amplamente criticados. Só que caiu no colo do Lula. Por quê? Porque os petistas entraram em campo, fizeram algazarra, fizeram festa, como se fosse final de Copa do Mundo, como se o Lula tivesse, sei lá, sido reeleito mais uma vez. Essa questão do marco temporal tá caindo no colo do Lula. Porque, mais que tudo, agora ele vai ter que decidir. Agora ele vai ter que decidir. Se o Lula tivesse realmente entrado em campo lá atrás, falar pra galera, ó, vocês aí, não legisla, deixa pro legislativo, deixa, fica lá. E não, o Lula não entrou em campo, a turma tá lá, o Lula não tá nem aí para o equilíbrio dos poderes, ele tá preocupado com o equilíbrio dele, nem isso ele tá preocupado em viajar. A temperatura subiu de um lado, o legislativo subindo de outro, e agora o Lula vai ter que decidir. E aí? Se ele vetar, ele vai ser criticado porque vetou. E tem setores da esquerda que são refratários. O Lula vai ter problema com a base. Se o Lula não vetar em sancionar, ele vai brigar também com outra parte da esquerda. Então, assim, ele trouxe a confusão pro colo dele. Agora que ele arca com as consequências. Mas, enfim, tá ali, ó. Lula vai vetar. Diz o Randolph. Lula vai vetar o projeto. Se for aprovado, foi aprovado. E aí o Randolph ainda fala o seguinte, ó. Se for aprovado no plenário, além do veto presidencial, o senador disse que, como a corte rejeitou a tese do marco temporal e a considerou como inconstitucional, entidades podem recorrer à corte que decretará que a lei é nula. Ou seja, Randolph Rodrigues está falando assim, ó. Se os zongueiros acionarem o judiciário, é tudo nosso, nada deles, porque o judiciário já falou que é inconstitucional. O Randolph Rodrigues faz um apelo aos zongueiros. Esse é o nível dos nossos legisladores. Aí depois ele volta, né? Depois que foi aprovado, vem chorando. O atropelo do marco temporal no Senado é uma afronta à Constituição Federal e às árduas conquistas de direitos por parte das populações indígenas. Ô, coitadinho. Coitadinho. O senhor Rodrigo Pacheco falou no final. A preocupação do Pacheco, não se enganem, não é com o marco temporal. Ele não está preocupado com isso. A preocupação do Pacheco é a preocupação do Alcolumbre e do Renan Calheiros. Ele já está preocupado com a sucessão. Está preocupado com isso. Ele, inclusive, ele sabe que por Supremo ele não vai mais, mas ele não descarta, quem sabe, uma cadeirinha no TCU, sabe? Porque, não sei se vocês sabem, o TCU é composto por indicações da Câmara, indicações do Senado, o último treinador foi Anastasia, então o Pacheco ele não acharia de todo mal. Até porque vocês acham que o Pacheco tem condições de se reeleger senador por Minas Gerais? Nossa, foi um golpe de sorte, né? Tava no lugar certo, na hora certa, no ano certo. Ele não tem mais chance. O mandato do Pacheco termina agora em 26. Então, ele tem que se preocupar um pouquinho com o seu futuro. Aí é melhor ele conseguir garantir uma coisinha. Então, ele tá preocupado com isso. Então, ele quer vender a ideia que ele é um cara que representa o Senado, representa os senadores, porque ele vem sendo criticado por sua omissão. Ele vem tentando resgatar, né, essa imagem que não cola com ninguém. Mas vamos ver o que o Pacheco falou. Se o Senado aprova o marco temporal hoje, ele não vai estar contrariando uma decisão do Supremo, assim como a pauta do aborto, das drogas? Não, na verdade, esse projeto de lei está tramitando no Congresso Nacional. É natural que o Congresso Nacional possa decidir a esse respeito e isso pode, inclusive, subsidiar o Supremo Tribunal Federal em relação ao entendimento quanto a esse tema. Então, é muito natural, não há nenhum tipo de adversidade ou de enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal. É apenas uma posição do Congresso, considerando que nós reputamos que temas dessa natureza devem ser deliberados pelo Congresso Nacional. Tá aí, né? Quem não conhece, que te compre. Ontem teve o aniversário de Renan Calheiros, e aí a única coisa interessante dos bastidores da festa tá aqui, ó. Lula vai estar perto do marco temporal, aprovado pelo Congresso. Os bastidores da festa do Renan. Aí tá ali. Lula não tem outra alternativa a não ser vetar. Para não ficar com batata quente na mão, Lula vai vetar a proposta com argumento que converse qualquer político. Seu eleitorado não aceitaria outra posição do seu governo. Bom, eu acho que o eleitorado no Lula, ele não é homogêneo, né? Ele não é uníssono, ele não tá 100% convergente nessa situação. O Lula vai desagradar a sua militância mais raiz, né? Aquele PT mais antigo.
A confusão promete aí próximos dias. E aí, como falei pra vocês, o consórcio tá dividido. Eu nem vou comentar muito sobre isso, mas a Eliane Cantanhede, o André Trigueiro também comentou sobre isso ontem. É um tipo de comentário. Ela comenta a disputa entre Congresso e Judiciário, após a aprovação do marco temporal. Por trás disso, há uma questão ideológica. O Supremo tomando decisões mais de vanguarda e a bancada BBB, que é boi, bíblia e bala, está querendo garantir retrocessos. Eu espero de coração que, se o marco temporal for derrubado, que, pelo amor de Deus, os indígenas que têm os seus antepassados, onde a Eliane Cantanhede tem uma casa, outra uma fazendinha, todos os imóveis que ela tiver, que o pessoal peça demarcação. Mas que peça, porque merece.